Nós estamos meditando em Romanos, capítulo de número 6, versículos de 15 a 18. Diz assim a Santa Escritura. Eu vou começar no 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Até aqui, irmãos. Amado e eterno Deus, nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome, e peço que o Senhor esteja tocando nas nossas vidas, Senhor, nesse momento, através da meditação dessa escritura, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor me use, meu Pai, para estar levando uma mensagem ao teu povo de uma maneira clara. Que o Senhor esteja, meu Deus, trabalhando nas nossas vidas. E que o teu povo, meu Deus, com um entendimento perfeito, através do teu Espírito, possa compreender a tua obra, Senhor. E assim, uma vez compreendida, nós possamos vivê-la em todo o seu potencial, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, nós estamos aqui meditando na epístola de Paulo aos Romanos. Capítulo 6 é o capítulo que fala da libertação do pecado. Até aqui, no versículo 14, fala da libertação do pecado, e ele passa a ser uma impossibilidade nas nossas vidas, porque aqueles que se entregam verdadeiramente a Jesus têm a sua natureza pecaminosa aniquilada. Então, até aqui no versículo de número 14, as Escrituras, elas tratam sobre o aniquilamento da natureza pecaminosa, ou seja, de uma escravidão que existia porque nós éramos pecadores, nossa essência era pecaminosa, e ali na cruz Jesus morreu, como diz em Mateus 1:21, para salvar o homem dos seus pecados, para libertar o homem dos seus pecados. A morte de cruz, para aqueles que se entregam a Jesus, tem a sua natureza pecaminosa aniquilada. Ou seja, a gente precisa entender que quando decidimos entregar nossa vida a Jesus, nós aceitamos a morte dele como nossa morte, e a ressurreição dele como nossa ressurreição. Ou seja, ali foi morto o corpo, espiritualmente falando, o corpo do pecado, como nós vimos aqui. Então, nosso corpo não serve mais ao pecado, porque a nossa essência foi transformada. Nós fomos transformados de pecadores em filhos de Deus, em santos, em separados. Então é o que tratou até o versículo de número 14. Mas aqui a Escritura faz uma outra pergunta, né? Então vai mudar o tópico, o foco vai mudar. Aqui vai começar então dizendo: vamos pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? E a resposta é a mesma: de modo nenhum. O que vai começar a ser tratado aqui? Lá atrás foi tratada a essência, a natureza. Aqui vai ser tratada a relação. A sua relação de cristão, né? Como que ela é vista. Muito bem. Para isso nós precisamos entender duas palavras aqui muito interessantes e muito importantes, que diz aqui no versículo 16 assim, ó: vocês não sabem que aquele a quem vocês se oferecem como servos
para a obediência, ou seja, aquele a quem vocês obedecem, vocês se tornam servos. Bom a gente entender essas duas palavras, a palavra servo ou escravo e a palavra obediência. Quando nós lemos aqui na palavra de Deus, no Novo Testamento, a palavra servo ou a palavra escravo, no original é a mesma palavra, é a palavra doulos. Mas doulos é uma palavra que ela não está falando exatamente assim, doulos, servo, ou doulos, escravo. Não é isso. A palavra no original aqui, ela está estabelecendo ou explicando uma forma de relação servil. Ou seja, uma forma em que você serve alguém. Então, o conceito aqui é o seguinte, doulos é uma palavra que vem de uma raiz que significa estar ligado a alguém. Ou seja, quando você vê aqui servo ou escravo, é estar ligado a alguém. Tem um senhor envolvido. O senhor que é o dono do escravo ou o senhor que é dono do servo. Só que ser escravo é uma coisa e ser servo é outro. Só que a relação é uma relação de servidão. Então a palavra doulos está dizendo isso, é uma relação, existe uma relação de servidão. É alguém que se rende à vontade de outro. Aqueles cujo serviço, por exemplo, é aceito por Cristo, para estender e avançar a causa de Cristo entre os homens, dedicado ao próximo, mesmo em detrimento dos seus próprios interesses. Aqui é uma relação de servidão. Agora, pode ser uma relação de escravidão. É alguém que também se rende à vontade de outro, mas à força. A força. Então, na verdade, é o seguinte: ou somos servos ou somos escravos. Tudo vai depender do Senhor a quem nós servimos. Quando nós estávamos no pecado, aqui antes do versículo 15, éramos escravos do diabo. Precisávamos por força imperial e de natureza pecaminosa fazer a vontade dele, sendo manipulados, uma ferramenta de manipulação, uma ferramenta nefasta nas mãos do diabo. Mas a palavra de Deus diz que Deus, através de Jesus, nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. E aqui tem outras duas palavras importantes. Deus nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Império tem um imperador, e todo império foi conquistado à força, e ele é mantido por autoritarismo. Esse é o império das trevas. O reino do seu Filho amado é diferente. O reino não é conquistado à força. Existe um poderoso no trono, que ele não conquistou à força o seu reino, mas ele foi escolhido para ali estar. E ele não mantém o seu reino em autoritarismo, mas sim em autoridade. E aqui então está dizendo exatamente isso. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós saímos de uma condição de escravos, que estávamos à força debaixo de um autoritarismo, e somos transportados por uma condição de servos, a quem nós escolhemos servir, e estamos debaixo de uma autoridade suprema e reconhecida, uma autoridade que ela é exercida em amor e não em ódio. Você começa a entender a diferença, não é verdade? Por exemplo, há uns anos atrás, aqui perto, não sei se foi na cidade de Piracicaba, Nova Odessa, nessa região aqui, houve uma equipe do Ministério de Trabalho que recebeu uma denúncia de trabalho escravo.
E aí essa equipe do Ministério do Trabalho vai até essa fazenda para constatar se realmente ali aquelas pessoas estavam sob condições de escravidão. E constata-se que sim. Chega lá, havia contrato de trabalho, havia carteira assinada, mas as condições de trabalho eram subhumanas. Eles estavam ali como pessoas escravizadas. A carteira de trabalho, o contrato de trabalho era só uma cortina de fumaça para esconder a situação de escravidão. Ok? E era assim que existia na nossa vida. Nós estávamos numa condição miserável, e uma pessoa que está numa condição miserável, ela tem medo de se libertar, porque há o quê? Uma mão forte sobre ela. A minha esposa, por exemplo, ontem estava fazendo as unhas, e quem estava ao lado fazendo unha de uma outra pessoa era uma cubana. E ali, conversando com aquela cubana, disse que ela está no Brasil porque ela é nora de uma médica que veio no programa Mais Médicos de Cuba. E quando acabou o programa, a sogra dela fica no Brasil. E hoje ela trabalha como cuidadora de um ancião. E aí, conversando, fala assim, mas e que situação? Ela é médica, ela poderia, voltar ao seu país, para Cuba, para trabalhar. Ela falou, de forma alguma, de maneira alguma, porque lá em Cuba, eu que sou manicure, eu ganho $1 por unha que eu faço, $1. Os médicos ganham por mês $50. Um médico, 200, no máximo, com uma cotação de dólar a R$5, que não está em 4, R$200 por mês. É 20% de um salário mínimo no Brasil. Aí você fala, mas também talvez a carne, que aqui custa R$60, por exemplo, R$60 dividido por 4, $15 o quilo, talvez custe $1 lá o quilo a carne. Ela falou, não. Já é uma miséria o que ganhamos. E quando vamos ao supermercado não tem o que comprar. E eles vivem nessa miséria. Só que estão acuados e têm medo de sair. Mas quando são libertos, e mesmo vindo trabalhar numa situação que não é o que eles poderiam, para eles têm um sentimento de gratidão. Glória a Deus. A médica está feliz da vida em cuidar de um ancião. Porque ela está muito melhor ali nessa condição, porque é uma condição de servidão, porque lá, sendo médica, é escrava. Então, irmãos, nós precisamos entender uma coisa, não é o que nós temos ou o que estamos ganhando, é o que somos, que nós precisamos entender. E o cristão, ele está completamente, a maioria, desfocado, porque ele é feliz se tem, mas não se ele é. E nós precisamos entender que somos felizes e sermos gratos por isso, pelo que nós somos em Cristo. Nós somos servos do Deus Altíssimo, filhos de Deus e não escravos do diabo. Porque na cruz do Calvário, onde Cristo morreu por mim e por você, a nossa natureza foi transformada. E nós agora somos filhos de Deus, transportados para o reino do seu Filho amado. Aleluia, que somos servos. Mas outra palavra importante que nós devemos entender aqui é a palavra obediência. O versículo 16 diz assim: vocês não sabem que aquele a quem vocês oferecem o seu corpo como servos para obedecê-lo, vocês se tornam servos dele? Então nós já entendemos que se eu obedecer o diabo, eu sou escravo dele. Mas se eu obedecer a Jesus, eu sou servo de Jesus. Agora, o que é obediência? Que legal que é estudar a Bíblia, irmãos. Que coisa gostosa, a gente cresce demais. Porque olha só, a palavra obediência
que no original, porque para estudar a Bíblia e entender o que ela quer dizer, eu tenho que ir para o original. Eu tenho que ir na língua que ela foi escrita, porque nós temos aqui uma tradução, e nem sempre a tradução traz para nós exatamente o conceito que quer ser falado. Lá no original, a palavra obediência, que é upakuo, significa ouvir, escutar. Ouvir, escutar. E olha só, obediência. A palavra é ouvir, escutar, e você já vai entender. Eu sou um porteiro. Qual é a responsabilidade de um porteiro que está na porta? Abrir a porta quando alguém chega, ok? Sim, né? O que eu tenho que fazer? Ir lá abrir a porta. Isso é obediência. Assumir a minha responsabilidade por aquilo ao que eu tenho ouvido. Isso é obediência. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Isso é obediência. É quando você ouve algo que te chama a uma responsabilidade e você vai e realiza. Filho, por favor, põe o lixo na rua. Eu ouvi a ordem, eu ouvi o pedido. Como obediente, pego o lixo, coloco na rua. Isso é obediência. A obediência começa no ouvir. A fé vem pelo ouvir. Aí então, meus irmãos, nós precisamos entender o seguinte: a quem você e eu estamos dando ouvidos? A quem você e eu estamos dando ouvidos? Adão e Eva, criados perfeitos. Né, Gabriel? Ele está prestando uma atenção, rapaz, que legal. Adão e Eva, criados perfeitos. Mas tinha que ter Satanás, e ele veio para atrapalhar. Eva? Eva, e aí? Tudo bem? Como vai você? Ah, você está muito bonita hoje, né? Você pensa que o diabo chega assim? Não. Tentação é, né? Vai adulando, né? E aí, vamos bater um papo? Sim, vamos, né? Então, você falou com Deus, não falou? Sim, falei. E o que foi que ele disse a respeito daquela árvore mesmo? Ele disse que podemos comer de todas as árvores, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não devemos. Foi assim mesmo que ele disse? Opa, botou uma interrogação. Mas, foi assim mesmo que ele disse? Não foi bem isso que ele disse. Não? Não foi. Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão como ele. Uai, Deus não é bom? Deus é bom. Deus não é maravilhoso? Ser igual a Deus, coisa maravilhosa. Não é verdade? Né? Eu quero ser igual a Deus, então. Então coma. Só que deu ouvidos ao diabo e esqueceu da primeira coisa que deu ouvidos lá atrás. Não coma. Obedeceu a quem? Coma. Obediência. Ela primeiro ouviu, aí depois ela viu que o fruto era bom. Uma vez num funeral, eu escutei um pastor dizendo assim: tem muita gente que erra
o céu por 50 centímetros. Aí eu quero entender esse negócio. Não sei se é 50 ou é 30. É 30? É 30, é. 30 centímetros. Aí é a distância do ouvido ao coração. 30 centímetros. E aí então, irmãos, é isso. Servo é uma relação de servidão, que pode ser doulos, de servidão ou escravidão. E obediência é a quem você está dando ouvidos. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, ou seja, se oferecerem como servos àquele que vocês estão dando ouvidos, vocês são servos dele porque lhe obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça. E aqui entra uma outra coisa que nós precisamos pensar, que toda ação tem um resultado. Ou seja, a todo que eu obedeço vai gerar um fruto. E aqui então está no versículo 16 dizendo: você obedece, você é servo de quem obedece. Seja servo do pecado, mas que vai gerar a morte, ou escravo do pecado que vai gerar a morte, ou servo da obediência que vai gerar a justiça. Muito bem. Para quem eu estou dando ouvidos, eu sou servo desta pessoa. E para quem eu estou obedecendo, dando ouvidos, eu vou gerar um fruto. Aí então eu posso ser um canal de morte ou um canal de justiça. E tudo começa onde? A quem eu estou dando ouvidos. Salomão, ele estava rodeado de multidões de conselheiros. Ele ouvia muitas pessoas. Mas a palavra diz o quê? Retende o que é bom. Nós precisamos ter um coração e uma mente seletiva. A palavra de Deus diz que nós precisamos ter a mente de Cristo. Ou seja, quer dizer que nós precisamos ter os valores cristãos. Nós precisamos ter uma visão cristã. Nós precisamos ter uma missão cristã. Mente de Cristo. Ou seja, ouvimos diversas coisas, mas processamos estas coisas com uma mente cristã. Não, isso não serve para mim, porque passou pelos parâmetros cristãos e se mostrou nefasto. Se eu obedecer a isto que eu ouvi, eu me torno escravo do pecado e vou gerar a morte, porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Nós começamos a entender Romanos, que é uma epístola muito difícil, entendendo pequenos conceitos. Você entendeu por que a fé vem pelo ouvir agora, não entendeu? Por causa da palavra obediência. Nós começamos a entender tantas coisas, queridos, né, quando nós nos detemos nos conceitos bíblicos. A mente de Cristo, agora entendi. Eu preciso ter os valores cristãos na minha mente, no meu coração. E aí é por isso que agora eu entendo que aqui antes do versículo 14 minha natureza foi transformada e eu não preciso mais fazer o jogo do sistema. Eu não preciso mais me amoldar ao sistema. E é por isso que Paulo vai falar em Romanos 12. Está tudo encaixando aqui agora. Não vos amoldeis a este século, a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que aí sim experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é no sistema do mundo que eu vou conhecer a Deus, não, mas é com a mente de Cristo. Sabe, irmãos, a gente está vendo aí um senador, né, o filho do presidente, sendo processado pela rachadinha. A rachadinha existe em todas as câmaras, desde a Câmara de Vereador da menor cidade do Brasil até o Congresso Nacional. Aqui em Campinas tem, em todo lugar tem. Os assessores têm que devolver uma parte do que eles ganham para o vereador.
É o sistema. Só que o crente não. Então eu não quero. Pô, mas você vai ser assessor de vereador, você vai ser assessor de deputado. Não, mas se eu fizer isso, eu volto ao vômito. Isso não é coisa de cristão. Estou pensando com a cabeça de cristão. Mas você vai ganhar 7 conto por mês. Você ganha salário mínimo. Prefiro ganhar salário mínimo, mas ter a cabeça em pé, porque é a mesma coisa que ser médico em Cuba. É uma miséria desgraçada. Prefiro ser manicure no Brasil. É a mente de Cristo. Nós saímos dos sistemas, nós saímos do mundo. Não vos amoldei a este século. O que significa a palavra século? Estilo de vida fundamentado no pecado. Eu não estou nessa, não estou mais nessa. Eu não preciso mentir para vender, eu não preciso fazer. Não! É só ser honesto, porque Deus honra quem merece honra. Porque um dia a casa desses caras vai cair, porque Deus também é justiça. Amém? E é isso que a gente começa a entender. A quem nós estamos dando ouvidos? A quem eu estou dando ouvidos, eu sou servo, eu tenho uma relação com essa pessoa. Mas as minhas atitudes ou vão gerar morte, ou vão gerar vida. E aí continua aqui então, falando, né? Aí no versículo 17 vem algo maravilhoso, porque depois que você entendeu isso, só tem uma coisa a dizer: graças a Deus. A médica, estou usando essa senhora, não sei nem o nome dela, ela saiu lá de Cuba, está no Brasil e chega aqui, ela fala: graças a Deus me libertei. Quando você entende naquilo que você estava inserido e o quão ruim era aquilo, e que você está liberto, você, graças a Deus. Começamos esse culto cantando um hino de gratidão, né? Como que começa essa música mesmo, pastor Ricardo? Por tudo que tens feito, por tudo que ainda vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Versículo 17. Graças a Deus, porque em outro tempo, outrora, eu era escravo do pecado. Contudo, agora eu vim a obedecer. Só que tem um negócio interessante aqui, de coração, 30 centímetros. Eu estou obedecendo de coração. Eu ouvi, mas processei com a mente de Deus, com a mente de Cristo, e eu obedeço de coração e não de coação. Tem um R no meio. Coração. Coração na Bíblia é centro da atividade da vida. Sobre todas as coisas, Provérbios diz que tu deves guarda o quê? O teu intestino? Não, o teu coração, porque é dele que provém as fontes da vida. Eu obedeço de coração, com todo o meu ser, e não de coação, porque o diabo me coagia a ser pecador, porque a minha natureza era pecaminosa, e eu dava ouvidos para ele. Como você é bonita, como você está hoje, um gentleman, cheiroso, bonito, inteligente você é. Mas por trás dessas palavras, a morte. Graças a Deus por Jesus Cristo, que me tirou dessa condição de pecador. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja. Porque nós obedecemos de coração. Diferente como está em Romanos 10, um pouquinho mais para frente, que diz assim, mas nem todos obedeceram ao Evangelho.
Porque Isaías diz, ou seja, nem todos obedeceram o evangelho. Porque Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? É assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, será que eles não ouviram? Aí a resposta é: claro que ouviram. A voz dos profetas se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Mas por que eles não obedeceram então, irmãos? Porque não entregaram os seus corações. Por que tem muito cristão que ainda está no pecado? Porque não entregaram o seu coração a Cristo ainda. Porque não entregaram o seu coração a Cristo ainda. Não entenderam o que Cristo fez por eles. Eu sou um médico em Cuba, filho. Em Cuba. Mas em Cristo é melhor ser manicure no Brasil. Glória a Deus. Ah, mas eu sou isso, eu vou largar tudo isso? Vou na igreja, tomo ceia, sou batizado, entrego o dízimo, vai para o inferno mesmo assim, porque não entregou o seu coração, porque o ouvido continua dando para o mundo. Irmão, está tudo pronto para Jesus voltar, para nos buscar. A palavra diz o seguinte, que o evangelho teria que ser pregado em todo o mundo, em toda a terra. E depois disso Jesus viria. Mateus 24 está dizendo isso. Vou pregar isso essa noite. Não exatamente isso, é Mateus 24 que eu vou pregar. O evangelho teria que ser pregado em todas as partes da terra, aí Jesus volta. Opa! Olha o que Isaías disse em 750 antes de Cristo. Está dizendo aqui, eu acabei de ler: a voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras alcançaram os confins do mundo. Está tudo pronto, filho. Deus, na sua infinita misericórdia e paciência, ainda não disse para Jesus: volta, filho, porque talvez ele esteja esperando você entregar o seu coração. Maravilha, né, Ângela? Coisa tremenda que é a palavra de Deus. Rei Ezequias, põe em ordem a tua casa. Ezequias, né? Põe em ordem a tua casa. Deus está te dando mais 15 anos. Isaías disse para ele: põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Essa é uma palavra tremenda. A palavra já alcançou os confins do mundo, gente. Já alcançou. Mas não creram na nossa pregação. Porque não ouviram? Não, ouviram. Mas não entregaram o seu coração. Então, meu querido, que nós possamos ser gratos a Deus de verdade, porque nós não estamos mais nessa condição de escravidão ao pecado. Estamos libertos do pecado, feitos servos agora de justiça. Nós fomos libertos de um serviço horrível, que é horrível ser um mensageiro da morte. O pecador é um mensageiro da morte, mas o cristão é um embaixador de Cristo. Recebemos um ministério maravilhoso. Ele nos tirou de um trabalho horrível para nos dar um ministério maravilhoso. O ministério maravilhoso que eu estou dizendo não é ser cantor da banda da igreja, não é ser pastor da igreja, não é ser presbítero, não é ser diácono, não é ser bispo, nem apóstolo, nem vice-deus. O ministério maravilhoso é ser filho de Deus. Filho de Deus. Obrigado, meu Deus.
Pastor Ricardo começou dizendo, e tudo isso nós não merecíamos. Ele falou na ministração dele aqui. E nós não merecíamos. Mas por que ele me deu então? Porque me ama. Porque te ama. E não se conforme em ver a criação dele, a obra-prima dele, se transformar num monstro. Que éramos no pecado, monstros. Por quê? Porque nós éramos escravos da morte. Mas hoje somos ministros da justiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que Jesus é digno de ser adorado. Vou na igreja. O que você vai fazer lá? Vou adorar. Por quê? Porque Ele me libertou. Ele me libertou. Ele me transformou. Eu não sou mais um ser humano comum. Eu sou um filho de Deus. Eu não trabalho mais para a morte. Eu sirvo o Deus da vida. Quer mais? Quero. Ele me amou tanto que Ele entregou o seu Filho unigênito para morrer naquela cruz para pagar os meus pecados. Eu roubei, eu matei, eu destruí, eu menti, eu adulterei, mas Ele pagou os meus pecados. Eu merecia a morte, mas Ele morreu em meu lugar. E agora eu vivo a vida dele. Quer mais? E aí, irmão, você tem muita coisa para dizer. Eu só tenho para dizer para Ele, e você também, obrigado, Jesus. Eu sou grato por aquilo que Tu fizestes na cruz por mim. Então, querido, dê teu ouvido para Jesus, ouça mais a palavra dele, ouça mais coisas boas. Tem muita fake news por aí, muita porcariada. Ouça coisa boa. Dê ouvidos à palavra de Deus, porque o canal para te pegar é aqui, ó. Cuidado, cuidado. Cuidado com os conselhos que te deram essa semana. Não te deram esse conselho essa semana? Paga na mesma moeda. Você é crente, mas você não é trouxa. Não falaram isso para você? Não, devolve na mesma moeda. Não, a palavra de Deus diz assim: não pagais o mal com o mal, mas pagais o mal com o bem. Abençoa quem te amaldiçoa. Amai os seus inimigos, diz a palavra de Deus. Mas aquele crentão está falando para você: paga na mesma moeda. Não é? Você é crente, mas você não é tonto. O livro preto. Dá ouvidos à palavra de Deus. Amém, querido? Vamos nos colocar em pé. Olha aí. Vamos falar. Obrigado. É verdade. Enquanto os irmãos aqui se ajeitam, tem aqui 2 avisos importantes. Semana que vem temos culto de batismo. 12 irmãos se batizando, 12, né? O culto começa às 18 horas no dia 29. Vai ser uma delícia, hein? Coisa boa. E também, amigos, irmãos, a Jocum vai estar conosco semana que vem. E precisamos de doação de alimentos. Sabe quem doou 3 cestas básicas para nós? Para ajudar nesse projeto? Sabe quem? Pasme. A PUC. Pontifícia Universidade Católica. E a gente, ó, não abre a mão nem para repartir o cabelo. Paulada na moleira, né? Os padres mandaram 3 cestas básicas pra gente. Gente, a gente precisa se render. Pronto, né? Nós precisamos nos render ao Senhor.
Nós vamos cantar isso, né, pastor Ricardo? Eu me rendo. Eu me rendo. Chega de guerra contra Deus. Chega de rebeldia contra Deus. É momento da gente se render ao Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos cantar esse louvor, pois eu queria orar com você, querido. A gente vai cantar uma vez. Aí, se você quiser sair do seu lugar depois que cantarmos a primeira vez e vir dobrar o seu joelho aqui no altar, você está convidado para você se render em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, só minha. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixar. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, só a minha. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixar. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. 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 Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Diga Jesus, Jesus. Se apresente a Ele. Eis-me aqui. Oh, Jesus. Eis-me aqui. Será que você não quer vir dobrar teu joelho aqui no altar e dizer: Jesus, eu estou aqui? Olha, pode chegar, querido. Você foi tocado, não importa o motivo pelo qual o seu coração foi tocado. Talvez você queira vir chegar em gratidão, em oferta. O altar é lugar de oferta. Pode chegar. Tem alguém querendo entregar a vida a Jesus aqui essa manhã? Reconhecer Ele como seu Salvador? Se tem alguém hoje aqui querendo reconhecer Jesus como Salvador, dá um aceno com a sua mão assim. Aproveita que tem muita gente aqui à frente se entregando.
Quer entregar a vida a Jesus? Levante sua mão. Eu quero. Você talvez já tenha se entregue, mas vem entregar agora a tua vida inteira aqui. Ele fez grande obra por mim e por você naquela cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu quero orar com você nessa manhã, que está se entregando ao Senhor. E se você quiser chegar aqui à frente, pode vir se render. Você que está um tanto distante e hoje sentiu que Jesus te chama de volta, teu lugar é aqui à frente, querido. Jesus te trouxe aqui para te chamar. Fala, vem filho, ainda há lugar. Vem filha, pode chegar. Meu Deus e meu Senhor, nós nos entregamos a Ti, Senhor, nesta manhã, porque nós entendemos, Senhor, coisas tão profundas da nossa alma agora, da Tua obra nas nossas vidas, Senhor. Que obra poderosa, Senhor, que Tu fizestes ali na cruz do Calvário. E nós sabemos que não tem como ser cristão sem passar pela cruz, sem passar pela Tua obra, uma obra transformadora, uma obra de dignidade. Tu nos tiraste efetivamente do monte de lixo, Senhor, para nos fazer assentar junto com príncipes. Outrora, Senhor, pecadores, ministros da morte, mas hoje somos Teus filhos, comprados, remidos e lavados pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus imaculado. Que coisa tão maravilhosa, Senhor, que nos constrange a alma e o coração, Senhor, de entender aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Nos rendemos aos Teus pés, Jesus. Nos rendemos aos Teus pés, Senhor das nossas vidas. Obrigado, Senhor, que não merecíamos nada, mas o Senhor se entregou naquela cruz e nos faz viver, meu Deus, voando alto como em asas de águia, Senhor. Aqui está a nossa vida, Senhor. Eis aqui a nossa vida, o nosso coração. Eis aqui as nossas habilidades, Senhor. Aqui estão diante de Ti, Senhor, tudo que o Senhor quiser usar. Mesmo contra a nossa vontade, nós queremos Te servir, porque assim é o servo obediente. Mesmo às vezes faltando, Senhor, motivação, mesmo às vezes faltando vontade, nós queremos Te servir, Senhor, porque quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor. Muitas vezes estes vão com lágrimas nos olhos, mas voltam recolhendo os seus feixes, Senhor. Obrigado, Jesus, pela condição maravilhosa que estamos, incomparável com a condição miserável que estávamos. Hoje nós somos Teus filhos. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Jesus. Louvado seja, Senhor. Aleluia. Fala para Ele que você está aqui à disposição dEle. Oh. Eis-me aqui, eu me rendo aos Seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Seus braços.
eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Aleluia! Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, esse misto de emoções e sensações que nós sentimos num culto desse é o Espírito Santo ministrando a corações. O irmão Claudio Honor, ele glorifica a Deus de uma forma bonita. Outros glorificam a Deus com lágrimas dos olhos, porque cada um tem uma característica. Mas eu creio que você sentiu a presença de Deus nesse lugar, embalando através do seu Santo Espírito a sua vida. Sabe, querido, tudo de maravilhoso é o que Jesus quer para você, tudo de perfeito. Entenda uma coisa muito importante: Ele não quer te perder, mas para não te perder, muitas vezes você precisa perder coisas. Entenda bem isso. É o Espírito de Deus ministrando ao meu coração. Ele não quer te perder, mas para não te perder, você vai ter que perder algumas coisas. E Ele vai ter que tirar algumas coisas de você. Às vezes é um processo doído, mas é doído agora. Lá para frente, você vai entender que maravilha foi perder aquilo, porque você perderia um maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz. Aprenda a perder, irmão. Aprenda a perder, irmã. Aprenda a sofrer, querido. Sofrer por Cristo é glorioso. O cristianismo não é só ganhar. E bênção não é só coisa boa. Bênção também, às vezes, é sofrimento. Para vencer uma guerra, você precisa ir para a guerra. Mas você precisa estar preparado. E guerra nem sempre é bom, não é? Mas a vitória é maravilhosa. O que vale é a vitória, querido. Não é a guerra. O que vale é a vitória, Duda. Mas a vitória é travada no campo de batalha. O caráter é forjado no deserto. As melhores espadas, elas são forjadas no fogo e na marreta. E é isso que Deus quer fazer contigo, meu querido. Por isso que a palavra de Deus diz: em tudo dai graças, em tudo agradeça. E eu ouso dizer, principalmente nas coisas ruins agradeça, em nome do Senhor Jesus. Eu estava com o Gabriel e com a Isabela no carro um dia. Estava, acho que, voltando para casa, né, Gabriel? A questão do cartão que não passava. Era no shopping? Voltando para casa. Fomos pagar o estacionamento. Rapaz, o cartão não passava. Também está bloqueado o cartão? Não, brincadeira. Tinha dinheiro no cartão. A fatura estava paga, tudo certinho. Mas não passava. Não passava. A máquina não aceitava. E olha, atrasou a gente uns 2 minutinhos para a gente sair dali. Mas 2 minutinhos você fala, não é nada, né? Mas num mundo desse, 2 minutos é uma eternidade, não é? A gente quer tudo rápido, né? Mas como para Deus 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos, 2 minutos impactam uma eternidade, na sua eternidade. Rapaz, vou falar uma coisa para você. Se o cartão tivesse passado, a gente tinha morrido. Eu, Gabriel e Isabela. Aconteceu um acidente na estrada, né? Foi isso, né? Um acidente na estrada que a gente estava indo. A gente passaria, a gente teria morrido.
2 minutos. 2 minutos. O que nós fizemos? Vimos a mão de... Obrigado, Deus. Glorioso e eterno Deus. Eu conheço pessoas que estão vivas porque a chave emperrou na fechadura, porque teve que dar mais uma volta no quarteirão porque não tinha vaga para estacionar, né? E o que a gente faz quando não tem vaga? Porcaria! É assim? Eu vou falar uma coisa para você, eu não praguejo não, porque eu aprendi que Deus é o Deus da brisa, mas Ele também é o Deus do terremoto. Amém? Dê graça em tudo. Você está aqui hoje porque Ele te ama. Você vai para casa porque Ele te ama. Você tem filhos porque Ele te ama. Porque foi Ele que te criou. Foi Ele que me criou. Não posso servir outro. É Ele, irmã. Ele está contigo. É difícil, né, irmã, às vezes ficar 4 horas numa máquina de hemodiálise. 4 vezes por semana. Mas Ele está segurando a tua mão. Ele está segurando a nossa mão. E só podemos suportar porque Cristo está conosco. Porque Ele fez uma promessa dizendo assim: estarei contigo até a consumação do século. Ele está comigo, Ele está contigo. Crê nisso? Continue crendo. Feche teus olhos, curva a tua fronte, espalma as mãos aos céus assim. Meu Deus e meu Senhor, Tu és digno de ser louvado e adorado em todo tempo e todo lugar. Nossas vidas Te pertencem, Senhor. E nessa manhã, Senhor, fomos tão ministrados pelo Teu Santo Espírito, Senhor, a ponto de entendermos, meu Deus, que as nossas privações e tribulações nesta terra não se comparam àquilo que Tu tens preparado para os que Te amam, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Tu tens preparado para cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque a história da nossa vida começou na Tua cruz. E obrigado, Senhor, que ela vai prosseguir nos céus. Não importa o que passemos aqui nessa terra, porque o que mais vale já nos aconteceu. Fomos remidos e lavados pelo Teu sangue. Que o Senhor continue nos abençoando e nos guardando. Que o Senhor continue tendo misericórdia de cada um de nós. Que o Teu rosto, Teus olhos se levantem sobre as nossas vidas e nos encham de paz e de tranquilidade para vivermos todos os dias ao Seu lado. No nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém.